Sinal de alerta internacional por causa da guerra entre Israel e Irã. E a produção do Aratu Notícias coloca em contato conosco baianos que estão em Israel, como é o caso do músico Fernando Seixas. Ele mora no país, mora em Tel Aviv, em Israel, há 28 anos. A qualquer momento, essa nossa conversa, essa transmissão ao vivo pode até ser interrompida, porque ele está em um bunker no subsolo de onde mora e tem risco de novos ataques. Fernando, já é madrugada aí. Qual é o sentimento do que vocês estão vivendo nesse momento? Boa noite, Fernando. E bom dia para nós, né? Bom dia. Exatamente. Eu acabei de voltar do bunker agora mesmo com minha família. Medida de proteção. Vocês estão me ouvindo aí, legal? Estamos te ouvindo bem, Fernando, como se você estivesse aqui em Salvador, na calorosa Salvador. E o que é que vocês estão vivendo aí? Houve alerta nessa noite? Vocês ainda estão em momento de tensão? No momento de tensão, o país está desde que começou a guerra, você está entendendo? Só que não tem desespero. O Israel é um país muito monitorado, muito organizado, entendeu? Então a gente tem todas as informações necessárias que dá na televisão, nos celulares, então tem todas as informações. Como é o bunker? Como é o bunker? Você disse que acabou de sair de lá. Você está na residência, mas tem uma área de subsolo que protege vocês? O que acontece é que quase todos os prédios aqui em Israel, quase todos os prédios, você tem bunker embaixo, tá entendendo? Você tem um bunker embaixo por medida de proteção. Eu te agradeço. A gente vai entender agora na reportagem de Eider Mustafa como os olhos dos líderes mundiais estão voltados justamente para esse conflito entre Irã e Israel. Tem baiano em Israel e a gente vai saber como historicamente essa divisão entre os dois países termina resultando em ações militares. É o que você vai ver na reportagem. Israel e Irã estão no centro das atenções de todo o mundo depois que o governo de Benjamin Netanyahu atacou o Irã na sexta-feira passada. O revide veio e desde então os dois países estão em guerra. Já são 5 dias de conflito e cerca de 250 mortes. O baiano Bruno mora em Israel e conta o que tem vivido. Tem que estar sempre acompanhando também as instruções, né, pela TV, pelo celular, se tiver algum caso aí de sirene, para ficar perto dos abrigos e não sair, né, até que o governo autorize. O governo israelense diz que o ataque aconteceu para minar as chances do regime iraniano desenvolver armas nucleares e colocar em risco não só o Estado de Israel, mas toda a região. Porque por mais que eles publicamente dissessem que os fins eram civis, sabia-se que não eram civis, porque estavam já há bastante tempo enriquecendo urânio em uma capacidade militar. Segundo o Tratado de Não Proliferação das Armas Nucleares de 68, é reservado aos 5 estados, que são como 5 membros permanentes do Conselho de Segurança: Estados Unidos, Rússia, China, França, Reino Unido. O Irã faz parte do Tratado de Não Proliferação das Armas Nucleares. O Israel nunca assinou e desenvolveu armamento nuclear, o que criou o quê? Uma instabilidade no Oriente Médio. Além dos prejuízos óbvios de uma guerra, especialistas temem que o conflito gere uma crise econômica. Isso porque no alvo dos bombardeios estão áreas de extração de gás natural e refinarias, o que pode atrapalhar o fluxo mundial de petróleo e gerar uma alta sem precedentes no preço do produto. Nós vimos qual era o problema durante cada vez que tem uma crise, qual vai ser a reação. O preço do petróleo vai aumentar, significa o quê? Que para nós o preço do pão vai aumentar, então vai ser um prejuízo enorme para a economia global. Para Israel, a guerra é contra o regime totalitário iraniano e suas investidas em atingir o território, contando com a ajuda de outros grupos extremistas, como o Hamas e o Hezbollah. Não é uma questão de se conviver lado a lado.
A questão é que grupos terroristas, por exemplo, como o Hamas, como os Houthis, como o Hezbollah e o próprio Irã, eles não aceitam que Israel sequer exista. Israel fica a 2.300 quilômetros do Irã. Então não há nenhum tipo de demanda geográfica, nada. Apenas há o inconformismo do regime iraniano de que Israel exista. O mundo atento, os governos preocupados e a população vivendo uma tensão diária, esperando o fim de mais um conflito. A gente tenta se manter tranquilo, né? Esperar isso tudo passar, esperar que tudo se resolva novamente, esperar que o Irã se torne de fato o país que já foi, né? E vamos aí, estamos confiantes. A qualquer momento a gente volta com mais informações de baianos no Oriente Médio.